Olá, sétimo ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta com vocês e hoje nós vamos abordar esse assunto aqui, ó, na nossa aula, predicação verbal, tá? Prepara seu material, pega o seu caderno, porque tem muita coisa para anotar, interessante, tá? Aqui a gente vai falar sobre a ligação que acontece entre o predicado e o sujeito, né? Ou entre o predicativo e o sujeito. Então, pare e pensa comigo, né? Nós vamos tratar dos verbos, sim, e vamos verificar que os verbos eles possuem uma transitividade, né? E que os verbos precisam de complementos. Assim como tem aqueles que não precisam de complementos. E a gente vai estudar isso tudo aí, tá? Por isso, predicação verbal. Eles estão ali. Lembra que a oração ela tem termos essenciais. E os termos essenciais é o sujeito e o predicado, correto? O núcleo do predicado verbal é o verbo, né? Então, a gente vai trabalhar essa questão aí do verbo, dessa necessidade que o verbo tem ou não de ter complemento, se esse complemento é seguido de preposição ou não, como a gente classifica esses complementos, entendeu? Então você vai observar aí, vai caminhar comigo nessa aula, tá? Prepara seu material, tem muita frase aqui pra gente analisar. Então, conforme eu for colocando as frases, você pode até copiar as frases e tentar fazer junto comigo, porque boa parte desse processo você já sabe, né? Você sabe reconhecer o que é sujeito, separar o sujeito, você sabe identificar o verbo, você já sabe, essa parte aí tá tranquila, né? O que a gente vai ver daqui pra frente são as nomenclaturas, os detalhes, tá? Relacionados a esse verbo aí. Então, fique atento, não preste atenção em mais nada lá fora, fique atento aqui, porque é uma matéria muito boa e se você prestar atenção, você com certeza vai aprender direitinho, tá legal? Então vamos lá, gente. Fica aqui comigo, hein? Eu vou passar nosso slide, você corre aí, pega seu caderno, seu lápis, tá? Para você não perder nenhuma informação. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. De vez em quando eu apareço aqui para falar com você novamente. Então, olha só, primeira coisa. Verbos. Deixa eu apertar aqui, tá? Ok. Verbos significativos e verbos de ligação. Presta atenção aqui, tá? Os verbos significativos, quando você ouviu eu falando, né? Verbos significativos, quando você ouvia a outra professora falando, ou em sala de aula, enfim. Verbos significativos são aqueles verbos que indicam, ó, ação, tá? Todos os verbos que indicam ação são verbos significativos, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, ontem andei de bicicleta na pracinha. Presta atenção aqui, gente. Qual é o verbo aqui dessa oração? Ontem andei de bicicleta na pracinha. Qual é o verbo aqui? Andei, né? Ele transmite uma ação, portanto, ele é um verbo significativo, ok? Ele transmite uma ação, ele traz a ideia pra gente de quê? De movimento, né? Então, olha só, ontem andei de bicicleta na pracinha. O verbo andar aqui é um verbo significativo, tá? Agora, observa aqui. Falei do verbo significativo, só para você começar e pensar. Então, verbos que indicam ação são verbos significativos? Sim, né? Então, a gente tem aí andar, correr, pular, escrever, dançar, entendeu? Todos esses verbos aí que indicam ação. Trabalhar, dirigir, né? Então, você tem aí verbos indicando ação. São os verbos significativos, ok? Agora, nós temos também os verbos de ligação. Olha o nome aqui. Eu já falei com ele nas aulas, né? Já falei dele nas aulas anteriores. Então, verbos de ligação, eles não indicam uma ação. Apenas o que, gente? Olha aqui. Indicam apenas o que? O estado. Por isso eles ligam, né?
Eles ligam uma característica, por exemplo, ao sujeito, o modo, o estado da pessoa ao sujeito, entendeu? Sempre aqui, ó, confirmando aqui, ligando a característica ao sujeito, tá? E assim a gente entende o quê? Que os verbos significativos opõem-se aos verbos de ligação, ok? Olha aqui, ó. O andei indicou uma ação, correto? Agora olha aqui embaixo. Eu ando cansada. Ué, não é o mesmo verbo, gente? Andei, ando. É o mesmo verbo, porém o sentido está diferente. Aqui, ontem andei de bicicleta, indica uma ação, portanto o verbo é significativo. Agora, quando alguém diz eu ando cansada, transmite um estado, né? Um modo aí como essa pessoa está. Então, esse ando passa a ser agora um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ligando, né? Aproximando aqui, ó, a palavra aqui cansada, né? A primeira pessoa eu aqui, a primeira pessoa do singular. Eu cansada, eu estou cansada, eu ando cansada, entendeu? Então esse andar aqui, ele deixa de ser um verbo significativo e passa então a ser um verbo de ligação, ok? Deu para entender? Justamente por quê? Porque ele está ligando característica ao sujeito, tá? Deu para entender? Olha o ando aí, ó, ok? Mesmo ando, andei, andei, mas os sentidos aqui é diferente, portanto, né, os verbos também acabam recebendo classificações, identificações diferentes. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá, vamos seguindo. Tem muita coisa aí pra gente ver. No seu caderno você anota, põe aí, ó, verbos significativos, verbos de ligação, põe os exemplos, põe esses dois exemplos, não precisa copiar tudo, entendeu? Aí você põe exemplo 1, ontem andei de bicicleta na pracinha. Aí do lado você põe verbo significativo. Aqui o verbo andar indica uma ação. Pronto. Aí aqui, exemplo 2, põe embaixo. Eu ando cansada. Aqui o verbo andar significa o quê? Um modo, um estado. Ele liga a característica ao sujeito. Então ele é um VL, verbo de ligação. Tá? Tranquilo? Vai fazendo aí seus resumos que vai te facilitar na hora de estudar. Então vamos para a próxima tela. Alguns exemplos aqui de verbos de ligação. Olha só. Ser, estar, anota isso, gente, por favor. Sabe por quê? O aluno esquece, ele só escuta, ele não anota e chega lá, né, no momento que está fazendo as atividades, que precisa perceber, identificar, ele esquece. Então, você tem que ter isso aí em mente, saber que esses verbos aqui, ó, eles vão trabalhar nas orações como verbos de ligação. Quer dizer o quê, professora? Quer dizer que ele vai sempre ligar uma característica ao sujeito, tá? Quais são esses verbos? Verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo parecer, o verbo continuar, o verbo permanecer, o verbo tornar-se. Tem outros, entendeu? Mas esses aqui acabam sendo os mais usuais aí pra gente, tá? E conforme você vai estudando, vai lendo, vai se familiarizando, vai compreendendo, né? Você consegue identificar, tá? Olha essas orações aqui. Mesma coisa. Copia elas aí no seu caderno e identifica você, os verbos de ligação. Olha só. Meu irmão é trabalhador. Repara, o sujeito aqui é meu irmão. Tá falando o que sobre o irmão? Que ele é trabalhador. Então, esse trabalhador está caracterizando o sujeito. Qual foi o verbo que ele utilizou para caracterizar o sujeito aqui? Ó, esse verbo de ligação é, tá vendo? Olha lá. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu estou exausta. Então, repara, primeira pessoa, sujeito, exausta característica. O que liga exausta ao eu é justamente o verbo de ligação estou. Olha aqui, o verbo estar. Tá vendo? Agora aqui embaixo. Seu pai parece nervoso. Quem é o sujeito da oração, gente? Seu pai, né? Seu pai é o sujeito.
parece nervoso é o predicado. E aí, nesse predicado tem uma característica, qual é? Nervoso. Então, nervoso se refere ao sujeito seu pai. Qual é o verbo que liga essa característica ao sujeito? É o verbo parece, ok? Aqui embaixo, olha lá, o parecer. E aqui embaixo, ele ficou feliz. Qual é o verbo aqui de ligação? É o verbo, ó, ficar, né? Por quê? Porque está ligando feliz a ele, ok? Outra oração. Eu ando cansada. Qual é o verbo aqui? Ó, ando, né? Até vimos lá no primeiro exemplo, tá? Porque liga a característica cansada à primeira pessoa do singular, eu, ok? Agora aqui embaixo, você continua divertidíssima. Então, nós temos aqui o que? Você como sujeito, divertidíssima, característica do você. Continua aqui, então, ó, verbo continuar é um verbo de ligação. Beleza, gente? Deu para entender? Tranquilo, né? Então, é importante você saber que esses verbos aqui, eles funcionam nas orações como verbos de ligação. Eles ligam característica ao sujeito. Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, permanecer, parecer, continuar. Tá legal? Só ficar atento aí, prestar atenção, né, nesse sentido aí nas orações. Vamos para a próxima tela, tá? Verbos de ligação e a transmissão de um estado. Como nós vimos, ele indica aí um estado, né? Ou seja, as condições em que alguma coisa ou alguém se encontra. Essas condições, presta atenção aqui, elas podem indicar um estado permanente. Pensa aí comigo. Quando a gente diz assim, por exemplo, ó, ele é feliz, ela é feliz, ele é alegre, ou seja, essa pessoa dá a ideia de que ela é sempre assim, não é isso? Ó, esse é o estado permanente. Então, quando você usa o verbo ser, né, fazendo aí a ligação do estado, da característica ao sujeito, traz essa ideia de quê? De algo que é permanente, ok? Por exemplo, ela vive triste. O que a gente entende quando alguém fala isso? Ah, aquela pessoa ali, ó, ela vive triste. Não dá a ideia de que é algo que é recorrente, é sempre, né? É permanente. Então, você tem verbos de ligação que trazem aí esse sentido, ó, essa ideia de permanência, né? De algo que está sempre acontecendo, tá? Como também os verbos de ligação podem trazer um estado transitório. Transitório é o quê? Ele passa por esse estado, mas ele muda, ele não fica para sempre ali. Por exemplo, ó, ele anda feliz, né? Ele ultimamente ele tá feliz, ele anda feliz. Não sei o que aconteceu não, que ó, ele tá muito alegre, ele anda muito alegre. Então reparou? O verbo andar aqui, ligando a característica ao sujeito, ele é um verbo de ligação, trazendo uma ideia de quê? De um estado que é transitório, que muda, né? Ele tá feliz hoje, daqui a pouco acontece alguma coisa e aí muda o estado dele todinho. Mesma coisa aqui, ó, ela está triste. Mas daqui a pouco, né, alguma situação acontece, esse mau humor vai passar, essa tristeza vai passar e ela vai ficar feliz. Então, repara, estados transitórios, tá? E temos também aquele estado aparente. O que é o estado aparente? Que parece, né? Parece, ó, aí ele parece feliz, ela parece triste. Percebeu? Né? É aparente por isso, parece ser aquilo. Então a gente acaba até dizendo que ela é feliz ou que ela está feliz, porque parece, é a aparência, aparentemente, entendeu? Então a gente utiliza aí, né, quando tiver esse verbo de ligação, parecer, tá? É algo que a princípio, né, a gente acaba acreditando que pode não ser, tá? Entendeu? Então, ok, comece a perceber as orações, comece a perceber o sentido dos verbos nas orações, tá, gente?
Então, anote isso aí também que é importante. E não só copie, mas pense, reflita, analise essas orações, circule os verbos, tenta buscar o sentido deles, tá? Então, vamos lá. A continuidade de um estado também, por exemplo, ó, ele continua feliz, ela permanece triste. Então, dá a ideia de quê? De que esse estado aqui, ele continua. Será que essa pessoa melhorou? Ih, ó, ela continua assim, entendeu? Então, quando a gente usa esses verbos de ligação, a gente quer dar essa ideia de continuidade de um estado. Mesma coisa aqui, ó. Esse estado, ele também pode ser mutatório, né? É outra ideia também de mudança, ó. Ele ficou feliz, ela se tornou triste, ou seja, o estado mudou, tá? Ficou e tornou. Verbos também de ligação, ok? E aí, gente, como nós já falamos, só para reforçar, verbos de ligação opõem-se a verbos significativos, também chamados de plenos ou nocionais, tá? Então, anote isso aí. E verbos significativos são verbos que indicam uma ação, podendo ser transitivos diretos ou indiretos, e intransitivos. Eles atuam como um núcleo de um predicado verbal ou verbo nominal. Então, presta atenção aqui. Nós temos nos verbos significativos, aqueles verbos que indicam ação, os verbos transitivos. Pensa em trânsito, né? Eles transitam, ok? Então, é como se aquela oração fosse um grande trânsito e as palavrinhas fossem os automóveis. Vamos pensar assim, né? Então, eles estão transitando ali, né? Esses verbos passam por ali. E aí, quando eles passam, eles precisam ou não de algum complemento para eles terem sentido, correto? Tá? A gente vai falar disso aí, cada um passo a passo, ok? Então, a princípio que você entenda que o verbo de ligação, ele liga característica ao sujeito, ou essa mudança aí de estado, ou indica o estado, né, do sujeito, tá? Ele não tem outra função, ele não vai apresentar uma ação, ele só serve para ligar. Os verbos significativos, sim, esses são os verbos de ação, ok? Movimento, deslocamento, indicam ação, tá? E por indicarem a ação, eles serão transitivos, diretos ou indiretos, ou ainda os intransitivos. Intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Por quê? Porque esses verbos de ação, a gente entende a ação, eles têm um sentido completo neles, ok? Vamos ver cada um deles. Vamos lá. Aí aqui eu trouxe exemplos de verbos significativos com predicado verbal. Então, vamos entender isso aqui. Verbo significativo, a professora falou que indica a ação. Predicado verbal, então, ele tem o verbo como núcleo desse predicado. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ontem estudei matemática a tarde toda. Qual é o verbo aqui, pessoal? O que está acontecendo aqui? Qual é a ação dessa oração? Estudar, correto? Estudar aí é a ação. Estudar aí é o verbo significativo, ok? Tá? Segunda frase. Meu avô recebeu um telefonema. O que está acontecendo aqui? Qual é a ação que está acontecendo nessa oração? Recebeu, né? O verbo receber, ok? Então, o avô recebeu um telefonema. Entendeu aí? São verbos significativos e aí o predicado, ele é verbal, porque o que impera aqui é essa ação, né? Então, essa ação é o núcleo do predicado verbal, tá bom? Belezinha? Agora, olha aqui embaixo. Quando o verbo significativo, aliás, exemplos de verbos significativos com predicado verbo nominal. Por que, professora, predicado verbo nominal? Presta atenção aqui, gente. Predicado verbo nominal, porque além da ação, ele vai apresentar também uma característica nesse predicado. Vamos observar aqui. Ontem vi minha prima tão deprimida. Qual é a ação aqui, gente? Qual é o verbo significativo? É o vi, né? Vi é o verbo significativo, é a ação, ok? Então tá, ela viu a prima dela. Ela só viu a prima ou ela percebeu como a prima estava?
Ah, ela percebeu, né? A prima estava tão deprimida. Tão deprimida aqui é o quê? A característica do sujeito, né? Aí, aqui embaixo, meus familiares me acusaram de fofoqueira. Qual é o verbo aqui? Qual é a ação aqui dessa oração? Alguém fez o quê? Acusou, não é isso? Então, acusaram aqui é a ação, ok? E aí, qual é a característica? Fofoqueira, reparou? Então, você tem no mesmo predicado tanto a ação quanto a característica. Vi deprimida. Acusaram fofoqueira. Ok, gente? Por isso, o predicado ele é verbo nominal, tá? Então, olha só. Quando a gente fala em verbos significativos, tá? A gente está falando dos verbos de ação que estabelecem transitividade. Presta atenção aqui. Transitividade, o que é isso? Eles podem ser classificados em transitivos diretos ou indiretos ou intransitivos, tá? A gente vai ver cada um deles. Vamos lá. E esses verbos, como eu já falei, são o núcleo de um predicado verbal, ok? Olha aqui exemplos de alguns verbos transitivos. Eu quero que você entenda o seguinte. Talvez seja a sua dúvida aí. Ué, professora, como é que eu vou saber se ele é verbo transitivo, se ele é verbo intransitivo, se ele é verbo transitivo direto, indireto? Calma, vamos lá. O verbo, você vai precisar fazer uma perguntinha ao verbo para identificar se ele precisa ou não de complemento. Por exemplo, comer. Olha aqui o primeiro exemplo. Comer, acompanha a setinha aí. Quem come, come o quê? Né? Então a gente fala comeu. Ah, comeu o quê? Comeu o que ontem? Então o verbo comer pede um complemento, ok? Se eu chego para vocês e só falar, ai gente, comi. Ué, tá, mas comeu o quê, professor? Ai, comi uma pizza maravilhosa. Entendeu? Então o verbo comer ele pede um complemento, tá? Você entende a ação, mas você fica sem saber de fato que a pessoa comeu, né? O verbo ouvir. Ouvir. Ouviu o quê? Um ruído, um barulho, uma música, alguém gritando? Enfim, ouviu o quê? Então, ouvir também pede essa perguntinha aí que nos leva ao seu complemento, tá? O verbo comprar. Quem compra, compra o quê? Comprou o quê? Comprou alguma coisa, né? Então, ó, fui lá na feira e comprei. Tá, mas comprou o quê? Então, a gente faz essa pergunta ao verbo, entendeu? Para encontrar o seu complemento. Mesma coisa para os outros verbos, ó. Derrubar. Caramba, derrubou. Ih, ele derrubou. Imagina alguém falando assim, a frase pare aí. Caramba, o menino derrubou. Ponto. Quem está ouvindo essa frase vai se questionar, ué, derrubou o quê? Né? Vai querer saber. Então, reparou? Esse verbo, ele pede complemento. Ai, derrubou todos os livros da estante. Entendeu? Aí aqui, começar, comecei. Começou o quê, professora? Ah, comecei um projeto novo. Entendeu, gente? Então, para todos os verbos transitivos diretos, a gente faz a perguntinha o quê, tá? E aí você identifica, né, o seu objeto. Você identifica que esse verbo ele é transitivo direto, tá? Essa perguntinha está relacionada, ok? E o seu complemento vai ser o objeto direto, que a gente vai falar deles já já. A princípio, vamos entender que o verbo significativo, ó, são os verbos de ação, tá? Esses verbos significativos, eles pedem complemento. Se pede complemento, eles são verbos transitivos diretos, ok? Então, a perguntinha é o quê? Tá? A gente faz sempre essa pergunta a esses verbos aí, beleza? Deu para entender? Muito bem, então anotem aí. Agora observe aqui. Precisar, concordar, lembrar, simpatizar, duvidar, gostar, obedecer. Repara, gente. Esses verbos aqui, presta atenção aí, olha aqui para mim.
esses verbos também são transitivos. Mas, quando eu digo assim, ó, preciso. Preciso de quê? Observa que a pergunta agora muda, não é mais o quê. Agora eu coloco uma preposição nessa pergunta, né? Precisa de quê? Olha o de aí, preposição. Ah, concordo. Olha o verbo aqui, o segundo verbo, concordar. Concordo. Ué, professora, concorda com o quê? Com. Olha a preposição aí, né? Quem concorda, concorda com alguma coisa, não é isso? Olha o verbo lembrar. Ih, gente, lembrei. Lembrou? Lembrou. Me lembrei de. Então, tem preposição. Olha aqui. Ah, simpatizei com ele. Ou com, preposição, tá? Duvidar. Quem duvida, duvida de quê? Então, repara que as perguntas vêm seguidas aí, né? Vêm antecedidas aí com a preposição. Então, se tem preposição, esse verbo é transitivo indireto. E você vai observar que o objeto, ou seja, o complemento desse verbo transitivo indireto, ele também inicia-se com uma preposição, tá? Outros verbos, por exemplo, ó, gostar, gosto de sorvete de morango, entendeu? Então, gosto de, gosta de quê, tá? Obedecer. Então, repara, são verbos que vão pedir aqui preposição. E aí, a gente faz a perguntinha, ó, de que, tá? Se você tiver dúvida, tá lá classificando, analisando a oração, e aí tem o verbo lá para você identificar se ele é transitivo direto ou transitivo indireto. O que você vai fazer? Faz a pergunta, ou o que, verbo transitivo direto, ou de que, verbo transitivo indireto, tá? Tem outras perguntas também, ó, com o que, como a gente viu aí, ok? Porque eles precisam de preposição. São verbos, tenta formar uma frase, gente, não dá. A frase necessita de preposição, tá? Então, são verbos que obrigatoriamente precisam da preposição, ok? Então, vamos seguindo aqui. Os verbos intransitivos, presta atenção, são aqueles verbos que têm sentido completo. Se eu digo para você, ih, o bebê nasceu, legal, todo mundo fica feliz, não é isso? Por quê? A gente entendeu o que aconteceu, ninguém vai perguntar o que nem de que para esse verbo. Nasceu o quê? Nasceu de quê? Não, você já falou, né? Mesma coisa para os verbos morrer, viver, voltar, chegar, sentar, dormir, acordar. Repara, são verbos. Tenta formular aí na sua cabecinha algumas frases com esses verbos. Você vai ver que eles têm sentido completo, tá? Eles não têm a obrigatoriedade de um complemento. Geralmente eles estão relacionados a um adjunto adverbial, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Os verbos transitivos diretos, VTD, tá? Ele não exige complemento com preposição. Só recapitulando, então, nós já vimos isso. Exemplo, Ana vende livros. Ana vende o quê? Livros, ok? Então, livros é o objeto direto. Então, ao mesmo tempo que a gente classifica o verbo, a gente também classifica o objeto, o complemento. Quando eu falo o objeto, eu estou me referindo ao complemento do verbo, tá? Então, Ana vende livros, verbo vender. Quem vende, vende o quê? Então, ele é um verbo transitivo direto, ok? E aí, vende livros. Livros é o objeto direto do verbo transitivo direto vender. Tá, gente? Preste atenção nisso. Outro exemplo, ó. O pai abraçou o filho. Verbo abraçar. Quem abraça, abraça alguém, não é isso? Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto, ó, abraçou. E qual é, então, o complemento, o objeto do verbo abraçar? Ah, é o filho. Então, a classificação da palavra aqui, desse complemento o filho, é objeto direto, ok? Tá? Presta atenção aqui. Você conhece o José? Qual é o verbo aqui, ó? Conhece. Até coloquei os verbos numa outra cor para você já olhar logo e identificar, né? Verbo conhecer, ok? Quem conhece, conhece alguém, não é isso?
Tá, ou conhece o quê, né? Verbo transitivo direto. O José aqui é o complemento do verbo conhecer. Então, ele é um objeto direto, ok? Tá? Então, vamos lá. Preste atenção nessa. Convidei meus amigos para a festa. Qual é o verbo aqui, gente? Convidar, né? Quem convida, convida alguém, correto? Para alguma coisa, algum evento, não é isso? Convidei para uma festa, convidei para uma reunião, convidei, enfim. Então, se você parar para pensar aí, esse verbo ele pede dois objetos, dois complementos para que ele fique certinho, completo. Convidei meus amigos para a festa. Convidei meus amigos é o primeiro complemento. Repara que ele está ligado diretamente ao verbo sem nenhuma preposição. Para a festa já tem preposição, para. Então, aqui é outro complemento. Então, eu tenho dois complementos. Sendo assim, um é o objeto direto, o outro é o objeto indireto, tá? Então, eu tenho aqui o quê? Um verbo que ele é transitivo, direto e indireto. Ou seja, ele é bitransitivo. Ele pede os dois complementos, tá? Ele funciona aí necessitando dos dois complementos, ok, gente? Então, vai acontecer isso também, né? Tem outros verbos, por exemplo, o verbo entregar. Entreguei uma carta para minha tia. Olha só. Então, você entrega alguma coisa a alguém. Entreguei um presente para o meu primo. Entreguei alguma coisa para alguém. Então, você tem o quê? Um verbo que ele é transitivo, direto e indireto. Ele é bitransitivo, tá? Entendeu? Anota isso aí, beleza? Até circulou ali o para, né? O objeto indireto, veja bem, ele vem sempre associado ao verbo transitivo indireto. Não esquece, ó, tá vendo? Ele liga-se ao verbo através de preposição exigida por este verbo, tá? Indica aí o paciente ou o destinatário da ação verbal. Por exemplo, aqui, Davi gosta de quê? De música. Então, olha só, a gente já sabe que precisa de preposição. A preposição aqui, de, né? Muito bem. Então, nós temos sujeito é o Davi, gostar, verbo transitivo indireto, e o de música é o objeto indireto. Você precisa identificar sempre aqui, ó, a preposição, tá? O de. Agora, olha aqui embaixo. A professora não confia em seus alunos. Qual é o sujeito aqui? A professora, né? Então, olha só, sujeito. Confiar, gente. Quem confia, confia em alguém, não é isso? Então, em é preposição. E aí, eu quero chamar a sua atenção para quê? Se você está do outro lado aí falando assim, o que é preposição mesmo que eu esqueci? Então você vai ter que voltar lá e rever a aula de preposição. Por quê? Essa matéria toda daqui para frente vocês vão usar muito as preposições. Lembra que eu já vinha falando, gente, estuda, tem que gravar, tem que identificar. As preposições são muito importantes, né? A gente vai trabalhar orações, a gente vai trabalhar predicação verbal. Então, gente, não pode esquecer as preposições, tá? As preposições, elas acabam te auxiliando aí nessa identificação, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, por, sem, sob, sobre, todas essas, tá? De tanta gente usar, a gente acaba já decorando, né? Reconhecendo, tá mais rápido. Então, faz uma listinha, coloca no seu caderno que as preposições são importantes, você precisa visualizar elas sempre para identificá-las, tá bom? O verbo confiar é um verbo transitivo indireto, né? Em é a preposição e você tem aqui o objeto indireto em seus alunos. Tá ok, gente? Tranquilinho? Sublinhando aqui, ó, a preposição e a preposição, tá? De e em, beleza? Vamos falar então agora, retornar, né? Falar sobre o verbo intransitivo, tá?
Esses verbos, como eu já comentei, são aqueles que não necessitam de complemento, tá? Eles têm sentido completo, ok? Eles conseguem formar o predicado sozinhos. Olha aqui, aquela atriz morreu. Cadê o verbo aqui, gente? Morreu, né? Sentido completo. Jordana chegou. Acabou, todo mundo entendeu o que aconteceu. Brincou a tarde toda. Olha aí, brincar, beleza? Escorreguei ali. Todo mundo entendeu o que aconteceu ali. Ela escorregou. Então, são ações que têm sentido completo, né? De repente, num texto maior, num outro contexto, né? A história continua. Aí a gente vai classificando de acordo, os adjuntos adverbiais, né? Mas, a princípio, são verbos com sentido completo, tá, gente? Deu para entender? Anota isso aí. Ok? Olha aí os verbos intransitivos, tá? E é isso. Então, eu vou deixar aqui essa aula, vou terminando por aqui. A gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Anota aí essa matéria, anota todas as frases, se necessário for, veja novamente, tá? E estude. Fique com Deus. Tchau, tchau.